Fala rapaziada, bem-vindo a mais um podcast do Jovem Politizado. Hoje é dia 19 de julho de 2020 e a gente está aqui com o professor Matheus Cantelli, acho que eu falei certo. Isso. Boa E o noite, tema, pessoal. desculpa, só um momento, só falar o tema. O tema de hoje é democracia, agora pode falar. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Matheus, eu sou professor de História e hoje nós vamos falar sobre democracia, não é? Então, eu acho muito legal se a gente começasse a citar uma frase de Star Wars que fala: "E é assim que a liberdade se finda", com um estrondoso aplauso. E a gente explica essa frase no meio do caminho. Eu vou deixar o gostinho para vocês. Ok, professor, para começar esse nosso debate, né, esse nosso bate-papo, eu queria primeiro que o senhor falasse, como professor de história, para as pessoas que ainda têm uma ideia assim um pouco fraca do que é a democracia e como ela funciona. Bom, a gente tem que pensar que democracia é um termo grego, né? Ele foi originado lá na Grécia, mais especificamente em Atenas. Porque na Grécia a gente tinha vários tipos de regimes. Como eram ilhas, né? São vários territórios. A gente tem a Grécia continental, uma Grécia que são ilhas mesmo. Então a gente tem vários regimes políticos, várias formas de governo lá. E lá em Atenas, a gente tem o que ficou conhecido como uma república democrática, porque a gente tinha a questão do voto, a questão da participação popular, da participação dos cidadãos na criação de leis, né, no regimento do governo. Então, a palavra democracia, ela é já uma palavra grega, que nós herdamos dos gregos. Por quê? Demos é do povo e cracia significa governo, significa poder. Então, democracia é o poder, é o governo do povo, que tem a participação das pessoas, né? Então, eu acredito que, como professor de história, isso é até matéria, a gente tem que ensinar isso nas disciplinas, que é muito importante a gente explicar o que é democracia, a gente ensinar o que é democracia, para que as pessoas tenham consciência de que nós, no Brasil, estamos dentro de um regime democrático, pelo menos Sim, na sim. teoria, né? É. Falar Então, sobre assim, eu vejo, pode falar, pode falar. não, então eu vejo assim que quando a gente explica a questão de democracia, aí a gente abre um leque enorme de várias coisas, como o que é república, o que é outros tipos de regime democrático, mas se a gente focar que democracia é um regime que escuta a voz do povo, que o povo participa, né, da formação de leis, da formação das decisões do governo, a gente já vê qual que é o nosso norte para a nossa conversa aqui. Sim. Quando a gente fala de democracia, você falou também sobre você tem que educar isso na escola. E mesmo assim, as pessoas elas têm uma visão de democracia muito, eu diria, um pouco distorcida, porque tem muita gente que acha ruim ter democracia de certo modo. Como, por exemplo, democracia para algumas pessoas é a obrigação, entre aspas, de ir lá e votar. Isso para ela é uma democracia. E não é bem assim que funciona, né? A democracia vai muito além do seu direito de voto. Exatamente. Até que a gente tem que valorizar também a questão do direito de voto, a pessoa tem o direito de votar e por isso votar, mas ela vai muito além disso. Ela vai além. Porque se você pensar, a minha responsabilidade é só ir lá e votar, eu estou tirando, ausentando toda a minha responsabilidade de cidadão. E aí a gente entra no conceito de cidadania, né? Que você ser cidadão é fazer parte de um meio, né? De uma polis, vamos lá na Grécia de novo, né? A gente tem que fazer parte da política. Então, quando a gente
está dentro, inserido numa democracia, a gente tem que ter a responsabilidade de um cidadão. Como assim? Respeitar os limites do meu próximo que está ali, tentar prezar pelo bem público, que seja a rua que a gente mora, seja a praça que a gente vai e aí às vezes a gente joga o lixo no chão. Então, esse tipo de coisa também faz parte da democracia, né? Não é só eu ir lá e votar, não é só eu ir lá e escolher um cara para mandar, né, para decidir por mim o que eu tenho que fazer. Não, além disso, é cuidar do meio que eu vivo, é eu fiscalizar aquele cara que eu coloquei lá no poder para ele me ajudar, né? Vamos dizer assim, se ele está fazendo o que ele prometeu fazer, né? O que ele está fazendo, e eu cobrar dele. Então tem todas essas responsabilidades, né? Para que a gente possa se tornar um cidadão democrático, né? Eu acredito que seja isso que seja a sua pergunta. A gente tem Sim. que ter uma responsabilidade como cidadão para que a gente possa entender mesmo o que é democracia. Não adianta só eu votar lá no candidato X ou no candidato Y e esperar que ele faça um milagre para mim, que isso não vai acontecer, obviamente. Uhum. E é literalmente fazer parte da política, né? Você conhecer quem você está colocando no poder, que se tivessem feito isso, a gente não estaria onde a gente está hoje, eu acho. É você, é você saber que democracia as pessoas têm que, eu acho, as pessoas têm que colocar na cabeça que é o direito delas sim pesquisar sobre o cara que ela está querendo eleger, ou a mulher que ela está querendo eleger, e ela cobrar depois. É isso a democracia. O que nós estamos fazendo aqui é a democracia. Falar sobre democracia é democracia. E as pessoas têm falando assim, um tempo atrás, né, teve muito essa repercussão de pessoas que falavam que democracia não era bom, e todo esse movimento aí de contra a democracia. E a gente, eu vi recentemente umas palestras que diz que o Brasil ele tem uma democracia jovem e imatura, né? Sim, sim. A democracia do Brasil, ela é tida como uma democracia jovem, até é usado que é uma república muito jovem, porque se você for olhar, o Brasil, ele é uma república, não tem nem, vai fazer 200, não tem 200, tem mais ou menos 200 anos, entendeu? Isso para a história é muito pouco. A gente tem países com muito mais tempo de democracia do que nós. Além disso, a nossa república, ela passou por diversos golpes, diversos problemas. A gente teve aí Estado Novo, que foi o período que o Vargas governou de forma ditatorial. A gente teve o regime militar, que eu prefiro chamar de ditadura militar, porque foi um regime antidemocrático. Então, a gente teve vários rompimentos da nossa república. Então, quando a gente fala de república no Brasil, a gente está falando de 1985 para cá. Olha só, então são 35 anos, vamos dizer assim, de que a República Brasileira começou a voltar a caminhar de novo, entende? É muito pouco se você pensar que 35 anos não é nem a minha idade, entende? Não é nem, entendeu? É muito pouco para que a gente possa entender que a nossa república, a nossa democracia, ela seja consolidada como os outros países. Mas isso não quer dizer que ela seja ruim. E muita gente fala que o Brasil, a república no Brasil não funciona, desiste disso. Vamos voltar com a monarquia, ou então volta ao regime militar, e aí começa esses papos malucos, porque não sabem dar o tempo para que o Brasil possa evoluir como uma república. E por causa do Brasil já sofrer aquele monte de golpes que eu já citei aqui há um pouquinho de tempo atrás, a gente vê que precisa ter muito chão ainda para caminhar para o Brasil se tornar um país com uma democracia consolidada, que não corra risco de tomar um outro golpe. E para isso tem que ter gente para defender essa democracia, tem que ter gente para proteger isso, igual a gente protege uma criança quando ela está nova.
Se eu, por exemplo, pegar um bebê e eu largar ele num quarto e fechar a porta e fingir que ele não está ali, aquele bebê logo, logo vai morrer de fome, porque não tem ninguém protegendo. Ou se eu tivesse saído na rua com um bebê e eu deixasse ele cair, obviamente ele ia sofrer várias fraturas e se machucar. Então, nós como brasileiros, a gente tem que tentar proteger a democracia, porque a democracia agora é como se fosse um bebê no nosso colo e que a gente tem que cuidar dele para ele se fortalecer, para ela se tornar algo sério, algo sólido, e aí ela aguentar as porradas que vão vir, porque essa questão de papo de totalitarismo, esses papos que querem tirar mesmo a democracia do povo, isso vai acontecer muitas vezes. Isso aí vai acontecer na história, não é só aqui, aconteceu lá fora, a gente até vai falar disso mais para frente, mas você está entendendo? A gente tem que proteger para que a democracia lá na frente consiga aguentar mais porradas, porque se a gente não proteger logo, logo a gente vai perder os nossos direitos. E aí o trem vai complicar, e vai complicar sério. É como uma planta, né? Você cultiva ela para ir crescendo forte e você não pode deixar uma pessoa é, que não gosta daquela árvore, que nesse caso a democracia, né? Destruir aquela árvore, não regar ela e deixar o cachorro fazer xixi nela, basicamente. E, Exatamente. e também o senhor falou aqui sobre a ditadura. Como a gente falou de democracia, vamos deixar claro também o que é uma ditadura, para a gente já saber diferenciar para as pessoas o que é uma democracia e o que é uma ditadura. Bom, então vamos lá. A gente tem que entender que uma ditadura, quando a gente fala de ditadura, um regime ditatorial, eu não estou indo para um espectro político. Então, a gente tem ditaduras em regimes de esquerda, a gente tem ditaduras em regimes de direita. Então, só estou deixando claro isso, por quê? Porque tem muita gente que começa a falar assim, ah, não, porque o comunismo é uma ditadura horrível e tal, tal, tal. Tem ditadura na esquerda, sim, mas a gente tem ditadura na direita também. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve uma ditadura de espectro de direita, porque foi a ditadura militar. Então, vejam bem, é, por isso que a gente tem que tomar cuidado em tomar partido, em pensar assim, ah, não, só o meu lado tem coisa certa e o lado de lá é horrível. E isso está acontecendo muito no Brasil, essa questão dessa polarização política, que é um problema seríssimo que a nossa democracia está sofrendo. Mas a questão da ditadura, a ditadura é quando um governo, seja ele autoproclamado, ou seja, foi um governo que se elegeu democraticamente e aí tomou o poder e falou, não, não vai ter mais eleições, ou um governo que foi lá e tomou o poder por meio de violência ou por meio de outras formas. Um exemplo, a gente pode falar do Brasil, obviamente. Getúlio Vargas, ele entrou no poder de forma, quando ele deu um golpe em 1930, e aí ele decretou um governo provisório. 7 anos depois, ele vai lá e se dá um autogolpe, né? Ele estava como presidente interino, ele vai dar um golpe em si mesmo para tomar o poder e tornar o Brasil uma ditadura. Então, uma ditadura é quando a gente tem um rompimento da Constituição do Brasil, quando entra um governo aí por meio de violência ou por outros meios, mas não por meios constitucionais, quero deixar claro isso, não por meios constitucionais, ou seja, na Constituição a gente tem um jeito de fazer com que a gente decrete um presidente. No nosso caso aqui, eleições. Então, se um presidente ele entra sem a questão de respeitar o Código Constitucional, sem respeitar as eleições, ele já está quebrando as regras do Brasil. Então, ele está autoproclamando um ditador aí. E o ditador, ele vai se manter no poder impedindo que ocorram as eleições ou impedindo de forma violenta que alguém se candidate contra ele. E aí a gente vai ter diversos ditadores na história, né? A gente tem, na maioria das vezes, ditaduras totalitárias. Aí eu entro num outro conceito, que o totalitarismo é aquela ditadura que não permite que tenham outros partidos existentes além do partido do cara que está no poder.
Aí a gente vai entrar no fascismo, a gente vai entrar no nazismo, e aqui no Brasil a gente teve algo muito parecido, que foi proibido ter outros partidos além do partido do Arena, que era o partido do Exército, e o MDB, que era o partido da oposição. Então, as pessoas só podiam votar nessas duas pessoas, nesses dois partidos, e além disso, não podiam eleger presidente, né? Eram eleições indiretas. Ali eles iam eleger deputados e tudo mais, mas mesmo assim era uma eleição muito controlada. Então, por isso que a gente tem uma ditadura aqui no Brasil, sim. Porque o presidente era nomeado pelo Exército, as regras, né, a Constituição já não existia, então o que existiam eram os atos institucionais, que eram regras que eram indicadas pelo Exército também, e aí a gente tem governadores, os governadores eram eleitos de forma indireta, então você votava em alguém para essa pessoa votar, por exemplo, você votava no deputado, o deputado votar no governador, tá entendendo? Então, a gente está vendo que a democracia no Brasil, ela deixou de existir durante esse período, porque eu tinha o exército basicamente controlando as peças do xadrez e eu, como cidadão, não tinha um acesso muito grande para conseguir colocar alguém que pudesse olhar para o meu lado ali. E, para piorar, a gente teve ainda a questão de que é muito comum nas ditaduras do cerceamento da liberdade, que é o quê? Eu perder meu direito de ir e vir, né? Eu não posso sair depois do toque de recolher, senão eu vou tomar sopapo na orelha de policial. É eu perder a minha liberdade de expressão, que é a questão da censura. Aí a gente vai ver que muita gente foi capturado, foi preso porque falou mal do governo. Muitos CD, muitos discos, né, foram impedidos de ser comercializados por causa de, de censura mesmo, né? A gente vai ver que primeiro, vamos dizer assim, a primeira vítima da ditadura militar foi um jornalista que foi encontrado, né, ele se suicidou, né, foi suicidado na janela de casa. Então, assim, na janela da prisão. Então, você vê a foto, quem quiser procurar depois, eu até acho que não é bom procurar porque tem gente que tem certa sensibilidade com isso, né? Mas você vê que é um suicídio forçado, né? Forçado assim, forjado, melhor dizendo. Porque ele estava ali falando mal da ditadura, estava ali no seu jornal falando mal, do nada desapareceu, foi preso e foi encontrado enforcado na cela com um pedaço de pano frouxo. Então, essas coisas, a ditadura, as ditaduras em si, elas são contra qualquer tipo de oposição e vão utilizar da violência para isso. Um filme interessante para a gente falar de ditadura no Brasil é o Zuzu Angel, que é um filme que fala de uma mãe que foi procurar um filho que era oposição, um filho que estava ali tentando denunciar os problemas da ditadura e ele desapareceu. E ela morreu sem saber onde ele estava. Então, é isso que a gente tem que preocupar. Quando a gente está abrindo mão da democracia, alguém está tomando os nossos direitos. Se esses direitos estão sendo tomados por uma ditadura, é bem provável que muita gente vai morrer tentando fazer com que você e que eu consigamos ter os direitos de novo, de votar, os direitos democráticos, nossos direitos, né? E direitos básicos também, né? Como você falou da liberdade de expressão, a gente tem a gente tem redes sociais hoje. Então imagine, você não vai poder mais falar do presidente no Twitter, você não vai poder mais compartilhar suas coisas sobre que fala um pouquinho que eles acham um pouquinho mais distorcido. Então a gente fala disso, né? Na atualidade. Antes eles conseguiam controlar mais, eu acho, né? Porque, por exemplo, como jornalista, eles tinham uma editora, então eles metiam o pé na editora, entravam e pegava quem estava lá, quem escreveu o artigo, e agora acho que fica um pouquinho mais difícil, assim, entre aspas, porque a gente tem redes sociais. E se você. Eu fico pensando assim na minha cabeça, se o cara consegue
o cara ele monta vamos supor assim, um cenário, né? Um cara ele monta uma ditadura, ele consegue controlar a internet. Eu acho que muito, sabe, um cenário muito. Não, você pensa só, é o seguinte, toda a nossa internet, ela é basicamente controlada pelas operadoras de telefonia. Então, o cara toma o poder e toma acesso às telefonias, todo mundo sabe, entendeu? Toda a rede de comunicações sobre a internet no Brasil está controlada. Então, o cara sabe o endereço exatamente de onde você compartilhou aquele meme falando que o presidente é um bosta. Imagina só você ser preso porque você compartilhou um meme, Pois é. entende? Então, é apocalíptico, mas é muito possível de acontecer. Se a gente abrir mão da nossa liberdade para qualquer maluco que falar, não, que o STF está doido, que deputado não manda nada, que o legislativo tem que ser fechado, que o judiciário tem que ser fechado e só o executivo que manda, a gente já começa a dar poder para uma pessoa chegar e falar assim, você compartilhou um meme falando de Queiroz comigo? Não, você tá lascado, entendeu? E vai preso. Então pensa só na porcaria que nós estamos entrando, que a gente está deixando acontecer porque as pessoas estão simplesmente defendendo um maluco, né? Sim. É até O senhor triste falou, você pensar nisso. o senhor falou também aí sobre a questão do STF, dos deputados e tudo mais. E aí eu aqui eu anotei qual é a importância dos três poderes numa democracia, na nossa república. É interessantíssima essa pergunta, porque a gente tem que entender o seguinte: o Brasil é uma república. A república, na maioria das vezes, mas no caso especificamente do Brasil, é uma república tripartite. O que é isso? Ela tem três forças, três poderes. Quais são esses três poderes? O legislativo, executivo e judiciário. Então, a gente tem como se fosse um banquinho de bar com três bases, né? Com três pés. Então, se você retira um, é bem provável de que o banquinho vai cair. Então, ele funciona dessa forma. O presidente do Brasil, no caso, falando no âmbito federal só, porque aí a gente entra em âmbito municipal, em âmbito estadual, repete tudo. Mas focando no federal, a gente tem o executivo, a gente tem o judiciário e a gente tem o legislativo. Quem que é o nosso executivo? O presidente. O presidente e os seus ministros são o executivo. Qual que é o papel do executivo? Qual que é o poder executivo? É literalmente executar as coisas. Vamos lá. Se eu tenho poder legislativo, o legislativo vai fazer leis e essas leis vão ser executadas pelo executivo. Então, o executivo é o cara que, se tem um projeto para fazer estrada, é o executivo que vai pegar e fazer verba para aquela estrada aconteça. Ó, tá aqui a verba, pode fazer. Ah, tá tendo uma guerra e tal, precisamos de soldados no Brasil. Quem vai mandar soldados é o executivo. Não, resolve lá. Entende? Então, o executivo, ele é o cara que executa o plano, vamos dizer assim. O legislativo, na questão federal, a gente tem a Câmara dos Deputados e os senadores. Então, a gente tem deputados e senadores. Esses dois, no caso, dois cargos, eles vão fazer leis. Como assim? Por exemplo, a gente teve a questão de um exemplo mais atual. Pensar num exemplo atual. Vamos para um exemplo mais básico, que é mais fácil. Que eu falei da questão de construção de estradas. Vamos supor que a gente tenha um problema de chegar em Belo Horizonte, não tem estrada, tá tudo em terra de chão, vamos supor, do nosso lugar, que até Belo Horizonte, capital de Minas, não tem estrada, não tem como chegar, e a gente precisa chegar. Aí vem um cara, vai lá, um deputado, fala assim, tá aqui, projeto de lei para criar uma estrada até Belo Horizonte. Aí
Ele mandou o projeto de lei, o executivo lê o projeto de lei, o deputado escreve o projeto de lei, o senador vai olhar aquele projeto e vai aprovar o projeto. Fala, não, beleza, passou, votamos aqui, concordo, a gente tem que criar mesmo uma estrada para BH. E aí manda para o executivo vai lá e executa, aceita, ele vê se aquilo é válido ou não, se for válido ele aceita e aí constrói a estrada. E aí a gente vai falar se a gente for falar, a gente vai falar de reforma da Previdência. Isso tudo são propostas que são propostas que são mandadas para o Executivo, o Legislativo vota, se o Legislativo aceitar, volta para o Executivo faz. Está vendo como é que tem uma conversa entre os poderes? Enquanto o Legislativo ele planeja, ele projeta, o Executivo vai lá e faz? Ou quando o Executivo propõe alguma coisa, tem que passar pelo Legislativo para depois subir de volta para o Executivo? Então, aí a gente já tem dois poderes explicados. Né? O Executivo é o pessoal que faz, o Legislativo é o pessoal que planeja, e o Judiciário? O Judiciário é o pessoal que fiscaliza, é o pessoal que vai estar ali para poder julgar os outros dois poderes. Então, por exemplo, está tendo um escândalo na questão, por exemplo, da saída do Moro. Quando o Moro saiu, ele jogou um monte de merda no ventilador, e aí o pessoal está tendo que investigar. Quem que vai investigar? O STF, que é o Judiciário. Então, o Judiciário investiga os casos de corrupção que está ali dentro, e o poder do Judiciário, no caso, que está ali fiscalizando, ele precisa ser fiscalizado. Então, dessa forma, ele é fiscalizado pelo Executivo e pelo Legislativo. Entendeu? Então, cada poder está meio que amarrado no outro, a ponto de que um não funciona sem o outro. Não pode funcionar sem o outro. Porque se não fosse dividido em três poderes, a gente estaria numa situação onde, por exemplo, o Executivo mandaria em tudo. Quer um exemplo de quando isso acontecia? A gente volta um pouquinho no tempo, a gente volta lá no primeiro reinado. A gente volta lá Dom Pedro I. Dom Pedro I tinha o poder moderador, que era um quarto poder que existia no Brasil, e esse poder dava a ele autonomia para poder mandar nos outros dois poderes, porque ele era o poder executivo, ele mandava no legislativo e mandava no judiciário. Então aí a gente tem quase um poder absolutista, né? É quase um rei absolutista. E quando um presidente do Brasil ele fala, ele começa a falar contra os outros poderes, ele começa a falar mal do legislativo, ele começa a falar mal do judiciário, ele já está rompendo contra os ideais da República, ideais constitucionais, ideais que a nossa democracia defende, que é de ter três poderes. Por que três poderes? Porque quando a gente divide os poderes, a gente evita que um maluco só consiga fazer o que quer. Entende? É a mesma coisa de você dar uma arma para um cara só, e colocar três caras na sala que não se gostam, dar arma para um cara só. Ele provavelmente vai matar os outros dois. Mas se você dá uma arma para cada um aponta para si, e aí ninguém atira e todo mundo fica vivo. É uma comparação esdrúxula e esquisita, mas eu acho que é mais ou menos assim que eu vejo que é a República. Ninguém se gosta, mas porque existe, todo mundo tem o mesmo poder, um vai sempre ficar entrando em acordo com o outro para que ninguém saia prejudicado. É basicamente que vai ter os três ali, um lutando de certa forma pelo direito de um cidadão, seja pelo que votou nele ou que ele faz. Vamos supor assim, vamos supor que o presidente ele governa para o pessoal dele, né? Que é o que a gente chama agora de rebanho. E então a gente tem ele vai governar para aquelas pessoas que, por exemplo, vamos supor que o grupo, né, pede um AI-5. E já o STF ele tem a noção que isso não é um ato constitucional, que vai fazer mal para a democracia e vai estar ali para lutar contra aquilo junto com o poder público, na verdade. Certo? A gente vê que o legislativo ele tem diferenças porque
uma parte das pessoas votou num aquelas discussões. Mas essas discussões são válidas, porque se a gente tem gente diferente no mesmo lugar, elas vão ter que entrar num acordo, entende? O que as pessoas, às vezes, perdem muito, porque você, às vezes, não quer conversar com quem é diferente de você. E se a gente conversasse muito, a gente só conversar com gente que tem ideia igual. Então, eu vejo assim que a democracia ela é interessante porque tem posicionamentos diferentes. Porque se tivesse posicionamento tudo igual, a gente não chegaria. E a gente ia sempre repetir os mesmos erros, porque todo mundo pensa igual, então não vê o mesmo erro. E a gente ia evitar de ter pensamentos diferentes. Então eu penso assim, essas divergências políticas, que cada um vai estar pensando no cara que votou nele, elas são interessantes por isso, porque aí vai ter um embate político e aquilo ali vai chegar em algum lugar. O problema é quando a gente condena o lado do outro e só condena e fala, não, aquele pessoal lá não presta porque eles acreditam em X, Y, Z. E eu acredito em outra coisa. E aí tudo que ele fala não vale e isso aí. Eu acho que a gente cresce muito quando a gente fala com o outro que é diferente da gente. E eu acho que a democracia só funciona por causa disso. Sim. A gente chegou agora na questão de lados, basicamente, assim, né? Falando. E há um tempo atrás aí, nesse ano ainda, teve manifestos pró e contra democracia. E o que o senhor pensa sobre esses movimentos de você ter que defender democracia e tem gente que quer acabar com ela? Sabe o que eu penso? Eu acho engraçado isso, porque, primeiro, porque esses protestos primeiro aconteceram no meio de uma pandemia, então era para todo mundo ficar em casa e todo mundo está saindo para fazer protesto. É bem maluco isso, se você pensar. Mas o que mais me assusta é as pessoas saírem no meio de uma pandemia para defender a perda dos seus próprios direitos. Eu vi uma tirinha, eu não sei se foi da Laerte ou coisa assim, agora me foge o autor. Mas eu vi uma tirinha de uma vaca indo para o matadouro e ela falando assim: eu sou contra os direitos dos animais. Entendeu? É muito esquisito isso que a gente está vivendo, de pessoas que desistem da democracia, né, que falam, não, a gente quer que tenha uma intervenção militar, uma intervenção, um golpe, sei lá, entendeu? Que querem o fim da democracia, mas isso é como você dá a faca para o matador, entendeu? Você fala, toma aqui e me mata, dá um tiro no meu peito aqui de uma vez. É muito esquisito isso. Então, eu acho que o pessoal que se manifestou pró-democracia, é o mesmo pessoal que olhou para essa situação e falou assim: não, isso é muito maluco, eu preciso sair na rua para poder tentar desfazer essa maluquice que está acontecendo. Entende? Então, eu acho assustador a gente chegar nesse ponto. Mas, se você parar para pensar, historicamente é comum. Porque se a gente for falar lá do nazismo em si e do fascismo lá na Itália, a gente vai falar de pessoas que desistiram da democracia, desistiram de um regime democrático para entrar nas ideias de um cara ditador. A Alemanha, ela vai sair da Segunda Guerra, vai sair da Primeira Guerra e vai ser uma república. Ela vai declarar sua independência e se tornar uma república, a República de Weimar. Aí a gente tem a república e uns caras aí começaram a espalhar que os deputados que elegeram a república eram traidores da nação e tal, e muita gente começou a comprar esse discurso, e aí começaram a falar que o problema da Alemanha era os imigrantes, eram os ciganos, eram os homossexuais, eram os judeus, começaram a colocar a culpa nos de fora, né? Vamos dizer assim, que alemães acreditavam que tinha um povo alemão e que o restante que estava ali, os imigrantes, estavam ocupando o emprego dos alemães, e aí a gente vê
frases como Alemanha para os alemães, a Alemanha grande de novo, que são muito parecidas com as frases que o Trump usou para sua campanha. Vou jogar aqui a polêmica de uma vez, que é Estados Unidos para os América para os americanos, questão de América grande de novo. Isso tudo são jogadas políticas que são utilizadas por esses governantes extremistas que vão levando o pessoal na lábia, porque o pessoal está tendo uma crise política, uma crise financeira, na maioria das vezes está passando fome, vai começar a acreditar que a culpa é sempre do outro diferente. Vai acreditar que é o cigano que é o problema, vai acreditar que é o judeu que é o problema. E aí a gente tem isso escalando rapidamente ao ponto do Hitler conseguir se tornar o Reich lá na Alemanha, se tornar ele primeiro se torna chanceler e depois vira o terceiro Reich da Alemanha e fala, vamos agora bater em todo mundo, vamos perseguir judeus, vamos perseguir minorias, para a gente fazer a raça ariana, a raça pura, né, ser mais forte de novo. E o pessoal comprou essa ideia e deixou um cara maluco desse chegar no poder. Então veja que o Brasil ele está caminhando para um regime extremista também, porque a gente vê que entrou um cara que defendia que a gente tinha que perder direitos para poder sobreviver, que era contra minorias, que era contra a ciência, contra tudo que era, de certa forma, um avanço na nossa república, ele foi tirando. E aí, muita gente compra esse discurso e vai para a rua lutar contra os seus próprios direitos. É assustador, mas se você for olhar, já aconteceu na história. E a gente, que é professor de história, fica aqui arrancando os cabelos da cabeça porque você vê que está repetindo tudo de novo. Entende? Sim. E eu acho que também por exemplo, o senhor hoje é professor de história e vi muitos professores de história aí que sempre estão ali tentando, por exemplo, tem seu canal que dali faz informações históricas e eu acho que é isso que falta. O que falta para as pessoas é essa informação, a informação do que é uma democracia, como ela é constituída, como você pode defender essa democracia, você saber distinguir gosto de estar tendo esse debate para explicar o que é uma democracia, o que é uma ditadura, a gente rever eventos históricos dentro do nosso próprio país para ver o que aconteceu lá atrás que não foi bom e que agora ele devia estar mudando, devia estar avançando. Então, o que falta para as pessoas, na minha opinião, é um pouquinho dessa informação, de você chegar para ela e falar, não é bem assim. Tanto que quando teve esses movimentos contra a democracia, a favor do AI-5 lá, né, do pessoal adepto à filosofia do presidente, perguntaram para um pessoal, né, se eles sabiam o que era um AI-5. E muitos deles não sabiam, mas eles falavam que ia fazer bem para o país, porque eles tinham a idealização de um Messias, né, que vai salvar a nação. Justamente. A gente vê isso muito claro, essa questão de messianismo, porque o brasileiro ele não sabe lidar com uma política de pouquinho, né, de acrescentar um pouquinho e ir crescendo aos pouquinhos, sabe? De você fazer você votar num cara honesto aqui e esse cara começar a fazer um pequeno serviço e aquele serviço crescendo. Ele acha que tem que vir realmente, literalmente, um Messias que vai se tornar o presidente, vai fazer uma mágica e tornar o Brasil um país melhor. E aí a gente entra na questão de que quando a gente tem uma crise econômica, uma crise política, as pessoas começam a acreditar em discursos extremistas. E esse cara que está na presidência, ele basicamente surfou nisso. Ele falou, olha, eu vou fazer melhor, e bandido bom é bandido morto, e não sei o quê, e chegou lá. A ponto dele pegar a população que não tem uma opinião formada e fazer eles de massa de manobra e chegar onde chegou. E essas pessoas basicamente vão pular na frente dele se ele tomar um tiro, porque é quase religioso, né, o segmento aí
A forma com que a população, parte da população, idolatra o presidente. E isso é gravíssimo, porque se a gente chega num ponto de idolatrar uma pessoa, né, de você pegar uma figura e você colocar todas as suas fichas naquela figura, obviamente você vai acabar se lascando, porque por mais que ele fosse, podia ser um cara perfeito, ele é um cara, entendeu? Ele vai falhar em alguma coisa e vai levar o Brasil para o buraco, porque eu tô simplesmente falando, se ele me mandar pular no buraco, eu pulo, Sim. entende? Isso é muito grave e acontece, está acontecendo e vai acontecer. Se a gente não tiver exatamente isso que você falou, se a gente não falar de informação, se a gente não explicar para a pessoa, ou democracia é isso aqui, defende isso aqui porque isso aqui é bom para você. Ó, o Brasil é uma república, formado de 3 poderes, explicar. Se nós sabemos, já tivemos a opção de ter esse conhecimento, se a gente se cala, obviamente a desinformação cresce, porque é muito mais fácil compartilhar fake news do que você explicar como é que funciona um processo científico, entende? Ou por que que tá tão maluco esse negócio de antivacina, gente que acha que vacina dá autismo, e aí o pessoal que defende a questão da vacina tem que correr léguas para poder conseguir explicar para uma pessoa que a vacina faz bem. Porque um negócio que é ciência é muito mais complexo do que você falar, ah, não, nada a ver isso aí. Então a gente vê que, para nós que estamos aqui tentando explicar e assustadíssimos com o que está acontecendo, se a gente se calar, piora, porque aí tudo vai deslanchar mesmo, entendeu? Vai fazer uma próxima uma avalanche de bosta, desculpa o palavreado, mas vai ser uma avalanche de bosta assim e todo mundo vai comer. Sim. Se a gente não gritar, falar, oh, sai daí, vamos subir, sai disso aí, vira as costas, vamos fugir daqui, todo mundo vai ser soterrado nisso, entende? Sim. Eu tô lendo 1984, né, que é o livro do George Orwell, e eu achei uma coisa muito interessante, que é como se ele tivesse, como se ele tivesse feito, pegado um manual e fez uma previsão do futuro, né, que o livro foi escrito em 1950. E quando eu li algumas coisas e eu identifico que tem, tipo, na nossa república atual, coisas que o presidente faz, o que ele idealiza, assim, que a ideia dele bate com aquilo, eu fico assustado. Eu falo, caraca, o cara, tipo, a gente fala de história, né? O cara tá repetindo a história, o que, por exemplo, o cara tá repetindo a história que não só aconteceu aqui, mas que aconteceu na Inglaterra, que aconteceu na Rússia, que aconteceu na Alemanha. E assim, tem muita gente que não consegue identificar isso. O que ele está fazendo já aconteceu e teve consequências graves lá atrás. E isso é importante, né? Você mostrar para essas pessoas as consequências. Isso você também falou da questão Sim. das pessoas que tomariam um tiro pelo presidente. Aí também agora, no tempo de pandemia, não só tomaria um tiro, como tomaria cloroquina também. E a gente fala aí a gente chega no assunto da ciência, né? Da valorização da ciência. Que ele mais o Donald Trump, falando a gente tem que entender que a gente teve um líder de um país falando pro pessoal tomar detergente, né? Que já é De caótico, fato. é caótico. Você olhar para uma pessoa que você elegeu democraticamente e que isso é o perigo. É a pessoa falar assim, votei e acabei colocando essa pessoa. Então a gente tem que olhar de novo na próxima eleição e falar o que esse cara defende, quais são os planos de governo dele, para mim não me arrepender depois. E foi o que aconteceu. Esse discurso muito de, eu vou salvar essa nação armando ela, vou armar essa nação com aquelas ideias dele, foi muito, as pessoas levaram muito no impulso, né? Ele chegou com um discurso muito bonito, entre aspas, e chegou conquistando as pessoas que tinham a mesma ideia que a dele, que era uma ideia mais, Sim. que pode se dizer assim, um pouco preconceituosa até. Sim, quando você falou da questão do Trump falar do detergente, né? Falar as pessoas, se a gente tomasse detergente ia fazer bem, né? É você perceber que você está no fundo do poço e olhar para o poço e ter um alçapão, sabe? E aí você vê que tem mais buraco.
Porque é assustador você pensar nisso. E muita gente foi na onda desses extremistas, né? E aí a gente vê o nosso presidente, o presidente dos Estados Unidos, e entre outros aí. E você vê que o George Orwell, na verdade, ele, quando escreve o 1984, ele estava mencionando o regime totalitário, o fascismo, o nazismo e o comunismo, que eram problemas da época dele. Né? O cara escreveu em 1950, ele olhou a Segunda Guerra e falou assim, olha o tanto de regime totalitário e olha como isso deu, entendeu? Deu merda. E aí ele vai escrever e vai falar, oh, cuidado com isso aqui. E aí as pessoas hoje lê esse livro, lê o que ele escreveu, lê o que e lê Revolução dos Bichos e acha que ele está falando mal só do comunismo, que esqueceu do resto. Então, eu vejo isso. É um cara que estava ali denunciando um negócio que estava acontecendo na época dele. Ele denunciou aquilo está se repetindo e a gente ignora porque a gente tem medo só de um lado, ao invés de a gente olhar aqui e falar assim: oh, não é só o cachorro do vizinho que é grande, tem um cachorro atrás de mim aqui e eu não estou vendo, entendeu? Porque eu estou de costas para ele, porque eu estou com medo só do cachorro do vizinho. Então, eu vejo isso muito claramente no Brasil e o brasileiro ele está com medo de algo que foi inventado para ele. A gente vê muitos dos caras que foram influenciados por Olavo de Carvalho ficaram bitolados com o comunismo, e o comunismo vai vir para o Brasil, e não sei o quê, papapá, papapá. Não, beleza, você pode ter medo do comunismo, mas não esquece que tem ditadura do outro lado, não, cara, porque senão você vai se lascar também. Aí a gente vê o Bolsonaro chegando e falando, não, vamos armar a população, vou dar revólver para vocês se defenderem do Estado, se o Estado começar a enlouquecer. Mas aí, entende? Ele vai lá, o pessoal compra essa ideia, mesma coisa o Trump, compraram a ideia de que os imigrantes que eram um problema, votou num cara desse e o cara não tem preparo nenhum para poder governar e a gente sofre aí numa pandemia sem ministro da saúde, simplesmente, entende? Por quê? Porque ele é completamente despreparado, né? Eu vi um jornalista que falava sobre isso, que fala que o Brasil está nas mãos de um motorista bêbado, sabe? É como se fosse um carro nas mãos de um motorista bêbado. Então a gente está dependendo do discernimento de um cara alcoolizado no volante. É bizarro você pensar nisso. E não só sem sem um ministro da saúde numa pandemia, mas sem um ministro da educação também, né? Até onde eu sei. Até onde eu sei, né? De fato, Um ministro... sem ministro da educação, sem ministro. Não, É a lenta marcha da vaca indo pro brejo. se eu não me engano, Você vê a vaca indo e a vaca continua indo, e pronto. se eu não me engano, tem um ministro agora, né, que defende a volta da palmatória, uma coisa assim, não é? Não lembro direito. Só da gente ter ministro terraplanista, você já vê que o Brasil está numa situação complicadíssima. Sim. E a gente, o senhor falou também, que eu acho um ponto interessantíssimo de falar, o senhor falou sobre o Trump e falar que o problema do país, né, dos Estados Unidos, eram imigrantes, né, esse discurso dele. No Brasil, a gente teve muito disso com o Bolsonaro sobre os índios, quando ele falava sobre as áreas de demarcações indígenas e etc. E, tanto que a gente falou muito da questão dos movimentos LGBT, LGBTQ+, movimento negro, e a gente acaba esquecendo até um pouco do nosso povo, de fato, do povo indígena, que é o Sim. que a gente deveria estar falando sobre ele. Inclusive, na pandemia, onde o acesso à saúde fica até um pouco mais complicado, o acesso à informação fica até um pouco mais complicado. Eu vejo assim que existe um problema no Brasil, porque a nossa democracia, por mais que ela seja boa e eu defenda ela e eu vou morrer defendendo a democracia, a gente tem um problema social muito grave que precisa ser resolvido, que é a questão do racismo do Brasil. O Brasil é um dos países, se não o país mais racista do mundo. E eu digo isso
claramente vendo o que acontece. Você vê, por exemplo, a gente pode expandir não só também para os indígenas, mas a ideia, por exemplo, de que indígena é preguiçoso é uma ideia que você vê muita gente espalhando e é errôneo, se você parar para pensar. E o próprio ato de estar tendo uma pandemia e a gente não olhar para essas pessoas, né, de você ver o ex-ministro da Educação falando que né, sendo completamente racista com indígenas, a gente vê que o Brasil está numa situação muito grave em questão das nossas políticas raciais. A gente vê que a própria FUNAI foi desmantelada, ela foi desfeita. Então, você não tem mais um órgão especializado em defender a causa indígena. A gente vê, por exemplo, que a violência contra o negro também é uma coisa muito comum no Brasil e que é normalizada, né? É quase um George Floyd por cada 10 minutos no Brasil. Você vê um cara sendo, uma pessoa negra sendo enforcada, igual o cara foi enforcado lá nos Estados Unidos, cada 10 minutos, e ninguém faz nada. Todo mundo tá, acha que aquilo ali é um caso isolado. Então, nós temos que ainda trabalhar muito como um povo para poder melhorar isso. E ter um presidente ele é declaradamente racista, se você for olhar em questão de que ele não está nem aí para os índios e tampouco para os negros, porque colocou o cara lá no caso, o cara-chefe para poder olhar para as questões da Fundação Palmares, ele acreditava que o zumbi não vale nada, que a escravidão, o racismo no Brasil não existe. Então, você vê que para cada lado que a gente vai, o cara, ele é como se fosse uma doença, um sintoma de uma doença no Brasil. Se o Brasil é racista, o nosso presidente ele é um sintoma disso, porque ele está ali fazendo uma política racista e a gente está deixando ele fazer. Ele está fazendo uma política anti-ciência e a gente está deixando ele fazer. Por quê? Porque o Brasil sofre de uma doença e essa doença só pode ser tratada se a gente continuar falando, se a gente continuar denunciando esse tipo de coisa. É por isso que a gente tem que. Eu vejo muita gente falando assim: ah, não, e esse negócio desse pessoal que fala de racismo, o pessoal está exagerando. Não, a gente não deve lutar contra esses tipos de movimento. A gente tem que incentivar isso a acontecer para ter a informação das pessoas, para as pessoas terem esse tipo de informação e aí pararem com esse ciclo de ódio que vive a nossa sociedade. Só para encerrar aqui, que né, já chegou a 50 minutos. Nossa! É muito importante a gente falar com os nossos meios. A gente está numa pandemia. Então, como a gente luta pela democracia em tempos de pandemia? Como que a gente faz? Então, basicamente é utilizar os nossos meios de comunicação que a gente tem, entende? Eu acho que a questão da internet hoje em dia ela vem meio que aproximando as pessoas sem que elas precisam sair de casa. Então você vê, um momento, por exemplo, de você buscar informação. Vai lá no Google, né? Você pega o Google, fala o que é democracia, papapá, leu, descobre o que é. Tem inúmeros canais no YouTube, tem gente fazendo live no Instagram todo dia de diversas coisas, diversas informações, curso gratuito. Então, eu acho que utilizar dos meios de comunicação hoje em dia é praticamente fundamental se você quer, né, propagar uma ideia. E é isso, todo mundo que tem a coragem de falar, falar. Eu acho esse podcast seu uma ideia formidável, porque você vê que é um jovem que tem o interesse de passar informação para as pessoas. E eu acho que nesse momento a gente tem que passar informação. A gente tem que ter informação e passar. Se você tem algo para dizer, né, que seja fundamentado
né, que seja alguma coisa que faça sentido, por que não dizer? Porque quem tá, entendeu? Tem muita gente que tá falando um monte de abobrinha simplesmente porque ele pode, porque ele liga a câmera do celular e fala. Então, por que não as pessoas que têm um conhecimento, que estudaram, ou que têm a buscar interesse, por que não abrir, entendeu? E falar também, falar de coisa boa. Eu vi uma vez um vídeo de um cara que falando de quem era exposto na internet. E, uma pessoa, por exemplo, uma mulher, ela é exposta na internet, vaza nudes dela, vamos supor. E aí ela fica com a imagem dela manchada na internet. Qual que é a solução para aquilo ali? Ela começar a postar coisas na internet, coisas boas, entendeu? Ela falar de coisas boas. Já que a nossa privacidade hoje em dia é mínima por causa da internet, uma hora ou outra alguma coisa sua vai para a internet, que seja uma coisa boa, então, que você pegue e fale alguma coisa boa. Porque aí, na hora de forem pesquisar a sua pessoa, vai ter muito mais coisa boa do que você disse do que você não disse. Sim. Né? E aí, né, eu vou até evitar entrar naquelas questões de política de cancelamento, porque senão a gente fala disso até amanhã. Mas, assim, é isso. Basicamente, você tem oportunidade de falar alguma coisa que vá acrescentar para alguém, liga a câmera, fala. Ou, no caso nosso aqui, né, liga o áudio, grava, escreve, passa conhecimento para mais gente. Se for mais, ainda mais se você conseguir fazer isso de forma simples, porque aí o negócio espalha com mais facilidade. É basicamente usar a democracia para um bem, né? Para um bem maior, de uma forma correta. Justamente. Então, se Uhum. o senhor tem algo mais a acrescentar, que o senhor queira falar sobre o seu canal. Eu queria agradecer primeiro o, o convite, né? Muito legal, porque é o que eu disse, é uma iniciativa muito legal que você está fazendo e vai ajudar muitas pessoas que estão aí perdidas nesse mar de tanta informação falsa, de tanta coisa espalhada aí na internet. Eu estou tentando fazer isso também no meu canal, no Aproveite a História, né, no YouTube, é só digitar Aproveite a História que você acha a minha cara lá. E, e eu tô lá explicando história toda semana, porque se eu parar de explicar também, é bem provável que a gente diminua essa força de voz na internet, que eu acho que precisa aumentar, porque ainda tá pouco. Sim. Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem por ouvirem mais um podcast do Jovem Politizado. E a gente se vê na próxima. Até mais, professor. Valeu, até mais. Tchau, tchau.